Antes de resolver as questões 11 a 15 e também a primeira questão e também a questão dissertativa da prova do Einstein desse último 13 de outubro de 2024, você que está aqui para ver essa resolução, eu já vou cometer uma pequena inconfidência aqui com você. Eu vou abrir um pouco a intimidade do nosso grupo do WhatsApp, onde meus alunos estão acompanhando o que a gente faz. No dia 5 de outubro, a prova foi hoje, dia 13 de outubro. No dia 5 de outubro, eu fui lá no grupo e dei uma importunada. Esse aqui é meu grupo, é um print do nosso grupo do WhatsApp. Eu dei uma importunada neles falando, quero ver quem acerta qual é o objetivo, qual é o efeito de humor sobre essa tirinha. Coloquei a tirinha. I wish I don't exist. Granted. Nothing changed. Look again. Você repara que a resposta estava o quê? Na dica que eu dei, que era ambiguidade. Qual ambiguidade? O entendimento do gênio para a letra I, no caso I. Ele entendeu, eu desejo que a letra I não exista, e foi isso que ele fez. Não satisfeito, eu fui lá e trouxe a FUVEST de 2020, cuja resposta também era ambiguidade para cá. Pois bem, corta para a prova, temos aqui a prova, a primeira questão da sua prova, do Einstein, desse dia 13 de outubro, era novamente uma tirinha, no qual numa numa biblioteca, os estudantes estão ali, um chega e fala, e aí, você pode ver minhas coisas? Claro. Ok, e o cara vai lá e mostra para ele o quê? Um videozinho do YouTube. O que o cara não entendeu aqui de vermelho? Que o cara achou que ele ia pegar uma água, um café, alguma coisa, e ia largar as coisas dele aqui. Não esperava que ele fosse pedir para assistir um vídeo no YouTube. Portanto, qualquer resposta aqui, mais uma vez, ambiguidade. Isso é só para você saber como é que a gente domina o que a gente faz aqui. Então, não vacila e vem comigo para a resposta da 11 a 15 e também da dissertativa. Vamos lá. Fala aí, turma, tudo bem? Muito bem-vinda, muito bem-vindo. Vamos para mais uma resolução dessa prova que acabou de acontecer, dia 13 de outubro de 2024. Se você está vendo esse vídeo depois para aprender como uma forma de estudo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda também. Já que você está aqui, não vacila, deixa seu like, comenta, se inscreve no canal, avisa para os seus colegas, ou não avisa, fica só para você ser aprovado aí sozinho, só você sabendo inglês. Mas se você vai fazer isso, se você não vai compartilhar com ninguém, comenta tudo aqui, deixa like em tudo, colabora para que eu possa continuar entregando esse conteúdo para você, tá certo? Sem mais delongas, sem adiantar muito mais, vamos falar uma prova do Einstein, uma prova tradicional no padrão VUNESP. A prova não veio muito diferente, teve uma questão só que foi um tanto diferente, eu vou mostrar para você, vou falar o que aconteceu ali de diferente, tá? Mas no restante, tudo dentro do padrão. A prova do Einstein, ela é mais intensa na questão dos textos. Quando as provas da VUNESP são mais longas, no caso da Unifesp, no caso da FAMERP, ou no caso da própria Unesp, essas provas que têm mais de 5 questões, aí ela costuma pegar um pouco em outros aspectos do tema de inglês, que aí você pode chegar e fazer uma resolução mais curta. Aqui no Einstein seguiu a tradição dessa prova, muito intensa nos textos, tá? E eu vou fazer também a questão dissertativa, essa, por outro lado, mais tranquila. Então, tá aqui, ó, eu já fiz a questão número 1, né? Uma questão que muitos vieram me perguntar depois, professor, essa aqui eu acertei porque você fala demais de cartoon, ambiguidade ou ironia, sempre que você fala. Como eu não vi aqui ironia, né, não tinha ironia dessa vez, eu fui no ambiguidade e acertei. Eu ficaria mais feliz se ele tivesse entendido o que eu falei aqui, né? Library é biblioteca. E entendido. E aí, você pode olhar minhas coisas? Claro. Beleza. Dá uma olhada no meu vídeo no YouTube. Parece eu falando com vocês, né? Uma pessoa me manda uma mensagem. E aí, você já me segue no canal? Vocês não entendem, parece, às vezes. Vocês vivem nesse mundo, mas às vezes vocês não entendem como o professor é importante. Todo mundo segue o canal lá do game. Eu não vou falar muito, senão vai parecer que eu estou reclamando da vida, não é isso. Eu só estou pedindo para você deixar seu like, se inscrever. Não quer compartilhar? Compartilha com quem você gosta, com quem você quer que entre na faculdade com você.
Beleza? Ajuda o professor aí a ficar nas cabeças também no YouTube, beleza? Olha só, então, efeito de humor, ambiguidade. Aí vamos lá pro texto, tá? Correndo aqui pro texto. Vou dar uma puladinha aqui, ó. Então, de 11 a 14, o que eu sempre falo para você? A 11 sempre vai ser a ideia geral do texto, é a última coisa que você vai fazer. Questão 14 do quarto parágrafo. A questão 13 do terceiro parágrafo. A questão 12 do primeiro parágrafo. Então, eu recomendo sempre, quando você vai fazer uma prova da VUNESP, você pode fazer na leitura fracionada. No entanto, ouvindo os meus próprios alunos, a gente chega à conclusão que em algumas provas é melhor você usar a estratégia que deixa você mais confiante, mais confortável. Alunos me relatam, professor, no Einstein eu prefiro ler a prova inteira, o texto inteiro, porque é uma prova sobre o texto. Mesmo que as questões sejam fatiadas por parágrafo. Por exemplo, a 12 é do primeiro, a 13 é do terceiro, a 14 é do quarto parágrafo e a 15, que a gente vai ver aqui, é uma questão que está solta sobre um texto. Você poderia começar por ela também, tá? Mas eu vou fazer na sequência aqui, até para ficar mais fácil de acompanhar a própria inteligência artificial, a hora que divide esse texto, vai ficar mais fácil. Então eu vou ler aqui com você, olha só. 11, deixa eu ver se está bem bonitinho para você ver, embora eu acredite que você tenha a prova com você aí. Eu vou só posicionar. Se você não tem a prova, é só mandar uma mensagem e falar, professor. E a gente manda uma mensagem, entre em contato no meu Instagram, eu compartilho com você, tá? Então eu vou deixar aqui na posição para você. Acho que eu preciso rodar mais uma linha. Vou rodar mais uma linha aqui para a gente ficar ajustadinho. Aí acho que ele vai aparecer legal. Aí não apareceu ainda não, mas eu rodo ali na hora. Eu preciso do óculos. Então eu vou ler parágrafo por parágrafo com você e vou checando. Então vamos lá. Primeiro parágrafo aqui, eu vou dar uma grifadinha nele para você saber onde é que eu tô. Eu vou grifar ele com uma corzinha mais clarinha aqui, só para você saber onde eu tô. Vou pôr esse verde clarinho aqui. Esse azulzinho acho que é melhor, né? When the United States Surgeon General Dr. Vivek Murthy pushed for a tobacco-style warning on social media, he called the mental health crisis in young people an emergency that demanded action without waiting for perfect information. Vamos lá? Quando o cirurgião geral, Dr. Vivek Murthy, é o cirurgião geral dos Estados Unidos, né? Quando o cirurgião geral dos Estados Unidos, Dr. Vivek Murthy, forçou, né, pressionou por um aviso na rede social no estilo do tabaco, e aí eu vou explicar para você o que é isso. Ele chamou a crise de saúde mental em jovens uma emergência que demanda uma ação sem esperar por informação perfeita. O que tem a ver tabaco, cigarro com rede social? É um assunto que já apareceu aqui na Unifesp 2022, quando houve uma discussão sobre os riscos do Facebook, das redes sociais sobre os jovens. E qual foi a analogia feita aqui? Nessa prova, sobre esse texto que a prova da Unifesp 2022 foi buscar, a analogia foi sobre o quê? O problema que havia, a semelhança entre os problemas entre a indústria do cigarro com jovens no passado em relação à indústria da rede social hoje. Então, o que o texto estava falando aqui? O que o cirurgião geral, o Dr. Vivek Murthy, está falando? Ele está falando que assim como foi feita um controle sobre a campanha publicitária dos cigarros, porque a hora que se descobriu os efeitos nocivos do tabagismo na saúde, mudou toda a publicidade. Eu já falei bastante sobre isso quando eu resolvi essa Unifesp 2022. Se você correr aqui no meu canal, vai achar. Se você não achar, comenta. Professor, sumiu a Unifesp 2022. Eu vou ver o que aconteceu, subiu lá de novo. O que eles estão falando? Que a publicidade do cigarro nos anos 40, 50 e 60 e nos esportes, eu sou de uma geração que brincava de carrinho com embalagem de cigarro. Principalmente aquelas boxes, caixinhas mais resistentes. Por quê? Porque os carros de Fórmula 1 eram iguaizinhos
as embalagens de cigarro. Percebe isso? Anos 80? Então a gente já crescia de criança familiarizado com o cigarro, com o cheiro, com a embalagem. Então o que a gente fazia quando eu tinha 14, 15, 16 anos? Começava a fumar. Foi feita uma ação para interferir na publicidade sobre o cigarro para evitar o tabagismo. O que acontece? Hoje em dia, as gerações mais novas, os millennials, a geração Z, já não fuma tanto quanto a minha geração e muito menos do que a geração do meu pai, que a geração do meu avô, que eram gerações que fumavam assim muito. A propaganda, o apelo do cigarro era muito forte. Hoje você não morre mais de cigarro, morre com vape, mas isso é uma outra história, certo? Então o que ele está falando aqui é exatamente essa discussão que foi feita na prova da Unifesp em 2022, num texto que trouxe. Ou seja, está mostrando a relevância desse assunto. E você que quer Einstein, certamente vai para a área da medicina, você tem que estar por dentro dessa história. Então está falando que você tem que atuar sobre a rede social da mesma forma que você atuou na indústria do cigarro. Mesmo que você não tenha o quê? Informações perfeitas. O que você tem que fazer é tomar ação nesse momento. Dito isso, vamos para o segundo parágrafo. Eu vou ler aqui para você, só para você saber onde eu estou. Vou marcar com EPA. E vou marcar aqui com esse azulzinho aqui para você, ó. Even among experts, questions remain about the exact role that social media plays in the mental health of children and teens. Mesmo entre os expertos, entre os especialistas, as questões sobre o exato papel que a rede social, que a mídia social desempenha na saúde mental das crianças e dos adolescentes. Ou seja, eles não têm ainda muito clara essa informação. Só que o o cirurgião geral, Dr. Vivek Murthy, está falando, cara, vamos atuar agora. Vamos agir imediatamente, mesmo que a gente não saiba de tudo ainda. O que a gente sabe é que problemas estão acontecendo. Continuando, authors of a comprehensive new review of research on the topic say there is still key information missing to know whether prevention programs and interventions will work. Ou seja, os autores de uma nova revisão de pesquisas e comprehensive, um grande número, tá? Um volume grande sobre pesquisas no assunto, diz que ainda tem informações importantes, key information, informações-chave, ainda tem informações-chave, faltando, missing, para saber se o weather condicional, se os programas de prevenção e de intervenção vão funcionar. Ou seja, fizeram pesquisas e essas pesquisas não são definitivas, não estão sabendo ainda se vai funcionar. O doutor cirurgião geral Vivek Murthy fala, não tem problema, a gente sabe que está causando algum problema, alguma coisa a gente tem que fazer. No estudo, in the study, vamos grifar aqui para você me acompanhar, tudo isso aqui é o terceiro parágrafo, tá? Deixa eu ver se está aparecendo bacana aí para você. Achei que eu preciso dar uma leve ajeitadinha aqui. Isso, depois eu conserto. Vamos lá. No estudo, in the study published recently in the medical journal JAMA Pediatrics, researchers found an overall link between anxiety and depression in adolescents and the time spent on social media platforms, as well as a link between the types of activities and content they were interacting with. No estudo publicado recentemente no jornal, no periódico médico, na publicação médica JAMA Pediatrics, o JAMA aqui é uma abreviação, tá? De Journal. É uma revista científica que sempre publica as últimas pesquisas, tá? Científicas na área da medicina, principalmente da pediatria. Os pesquisadores descobriram, de via geral, por cima, tá? Um link entre ansiedade e depressão nos adolescentes e o tempo gasto nas plataformas de mídia social. Assim como um link entre os tipos de atividades e conteúdos com os quais eles estão interagindo. Ou seja,
Existe uma noção que sim, está causando um problema, mas não sabemos qual. Olha aqui, ó, however, no entanto, porém, ou seja, vai abrir uma diferente perspectiva contrária. However, the level of impact vary enough to suggest that the findings shouldn't be generalized to the population as a whole. No entanto, o nível de impacto varia de forma suficiente para sugerir que as findings, que as descobertas, não devem ser generalizadas na população como um todo. Eu quero chamar a atenção aqui, quem assistiu essa revisão, essa resolução que eu fiz do Einstein do ano passado sobre um texto relatando o Titan, o submarino Titan que afundou, tem um vocabulário aqui que também é utilizado aqui nessa prova, tá? Então, findings, descobertas, tá? Essa palavra apareceu lá. Então, a frequência com que você estuda inglês é o que faz você evoluir, tá? Só chamando a atenção para isso. In a world increasingly saturated by digital technology, no mundo que está crescentemente saturado pela tecnologia digital, we cannot afford to design prevention program. A gente não consegue pagar, can afford, não tem tradução, é ter condição financeira para pagar. A gente não pode pagar por programas, intervenções e regulações, né? A gente não pode fazer esses programas without knowing that they work for everyone, sem saber se vão funcionar para todo mundo. Especially those who are especialmente para aqueles que são mais vulneráveis. Então, o pessoal não pode ficar gastando dinheiro sem saber se os estudos são conclusivos. Se não está conclusivo, a gente não pode ficar jogando dinheiro a rodo. Então, vamos para a última aqui. The National Academics Committee specifically recommend against a social media ban. A Academia Nacional, o Comitê da Academia Nacional especificamente recomenda contra, não é a favor, banir a rede social. Despite potential harms, apesar dos potenciais danos, essa palavra também apareceu no Einstein no ano passado, such as, tal como unhealthy social comparisons and distracting from other important healthy behaviors such as sleep, exercise and study. Vamos junto aqui. Apesar dos potenciais danos, tais como uma comparação social não saudável e uma distração de outras atividades importantes e saudáveis, comportamentos saudáveis como dormir, exercitar-se e estudar, social media can also benefit young people by helping to foster connection with friends and family and with online support communities. Ou seja, rede social é ruim? É. Se você é viciado em rede social, você não dorme, você não se exercita, você não estuda, você faz comparações sociais não saudáveis, você se distrai do que é importante e tudo mais. Porém, por outro lado, banir rede social não é legal. Por quê? A rede social também oferece como benefício uma conexão com amigos, foster connection, auxilia, ampara, provê uma conexão com os amigos, com a família e com as comunidades online. É importante, eu vejo isso. Eu tenho aluno do Brasil todo. Não tenho aluno só da escola que eu trabalho. Eu tenho aluno que me viu na rede social. Você está aqui, né? Embora o YouTube não seja uma rede social como a gente fala, né? Propriamente dita. Mas talvez você tenha chegado até aqui porque o YouTube é uma rede social que te trouxe para cá. E a gente está tendo essa conexão online. Então, o banimento online não é importante, tá? Não é interessante. O Comitê da Academia Nacional fala que não recomenda o banimento, tá bom? Vamos dar uma geral aqui, então. Alguma coisa tem que ser feita pela rede social, não sabemos o que, os estudos são inconclusivos e banir rede social não é legal. Por quê? Porque a gente sabe que causa problema, mas por outro lado também ajuda. Então, vamos entender aqui a 11. A ideia geral do texto. Qual que é a ideia geral do texto? Rede social causa um problema, mas não sabemos como fazer ainda para
tratar as pessoas que estamos vendo que as pessoas estão de fato ficando doentes com a rede social, mas banir rede social não é recomendável, porque a rede social também oferece algum tipo de ajuda. Vamos lá. Letra A. Ele fala assim: o texto discute as origens e consequências nos dias de hoje da crise mental por todo mundo, worldwide, por todo mundo. Não está falando da crise social e mental, né? Está falando do que eu acabei de falar. A discussão, como é que a gente vai fazer para prevenir os problemas nos jovens e adolescentes sobre o uso da rede social. Letra B. Conteúdos que o Dr. Vivek Murthy faz para alertar sobre o uso de rede social. Não é o Dr. Vivek Murthy que faz os conteúdos para fazer esse alerta. Ele está falando que alguma coisa tem que ser feita. Então a A e a B estão fora. C. A prevenção apropriada e a intervenção, programas de intervenção direcionados aos jovens, né, que usam a rede social. Qual é o modelo apropriado? Não fechei a questão ainda, mas ela não está para ser descartada. Letra D. Uma conexão entre o uso frequente de tecnologia digital e o crescimento dos problemas mentais. Essa conexão está estabelecida há um longo tempo. Aí é que está. Foram feitos estudos, apresentados os resultados dos estudos aqui no texto, e os resultados são inconclusivos. Então, não posso falar que é long established. A letra D está eliminada aqui para a gente. Letra E. Recent confirmation of the vulnerability of juveniles addicted to social media platforms. A gente sabe que eles estão viciados, mas não sabemos quem, nem quanto, e não foi possível concluir. Portanto, por exclusão, a gente fica com a letra C, que ficou mais aberta aqui no caso, certo? A letra C apontando qual será que é a maneira mais apropriada aqui de estabelecer algum tipo de controle sobre a rede social. Banir está fora de questão. E o Dr. Vivek acredita que tem que chegar e fazer alguma coisa, mesmo que a gente não tenha as informações apropriadas. Mas a ideia geral do texto é: existem problemas, existem links entre ansiedade e depressão, mas a gente ainda não sabe como fazer, que tipo de programa adotar. É isso. Vamos para 12. Essa questão 12 eu achei bem difícil, tá? Por quê? Porque ela fugiu do padrão que a gente está acostumado com essa prova, a prova da VUNESP. A prova da VUNESP sempre vai em cima daquilo que está no texto. Só que no caso, a VUNESP fez aqui, nessa questão número 12, algo que o Enem costumava fazer há um tempo atrás. O Enem ele tem várias maneiras de fazer a cobrança da questão. Existem as habilidades exigidas ali no Enem. As habilidades que a gente já conhece. No caso, a língua estrangeira moderna é mais tranquilo. E dentre essas habilidades, uma delas é a da inferência. Nem sempre no Enem a questão está no texto. Às vezes a questão do Enem, você vai tirar uma conclusão baseado em algo que só pode ser baseado com o que está no texto. Percebeu a diferença? Não é um copia e cola. É algo que está ali no texto e você vai eliminando as alternativas, como a gente fez na 11. Você vai eliminando aquilo que não conversa com o texto. Mas não está no texto, que é o caso dessa 11. Por exemplo, a expressão perfect information, a informação perfeita do primeiro parágrafo, é o Dr. Vivek falando. O que ele está falando? A gente tem que fazer alguma coisa, mesmo que a gente não tenha tudo, não tenha informação perfeita. O que é? A letra A fala assim, ó, notícias que não têm intenção de mislead, de confundir, liderar. Mis é sempre negativo, mislead, de confundir o leitor. Isso aqui ele está falando de uma fake news involuntária, né? Ou seja, uma notícia que não tem a intenção de enganar o leitor. Na verdade é o contrário, né? É uma perfect news. Mas isso aqui, se eu estou lendo aqui perfect information e venho cravar aqui sem o texto, eu erro.
E o que eu acho que está acontecendo aqui? Eu acho que tem alguém na banca VUNESP que assiste as minhas aulas. Porque o que eu sempre falo para meus alunos? A banca VUNESP apresenta questões que você pode resolver de forma direta, sem ler o texto. Quais são essas questões? Conjunção, vocabulário, pronome relativo. Aqui não é vocabulário, porque perfect information não é uma palavra exata, não é algo que você pode cravar. Ela é ampla, está de acordo com o texto. Então, alguém que ouviu assistiu minha aula de orelhada e não fez essa avaliação crítica, poderia errar aqui. Aí a VUNESP está lá. Ah lá, pegamos aquele cara lá, pegamos aquele careca safado lá. Não pegou, porque meus alunos não são idiotas a esse ponto. Muito pelo contrário, são muito ligeiros. Primeiro porque me procurou, me achou. Né? Porque é difícil achar professor de inglês para vestibular. Só daí os meus alunos já estão na frente de 99% dos candidatos. Me acharam. A gente se encontrou. Tivemos um perfect match. Né? Um encontro perfeito. Pronto, eles não vão cair nessa aqui. Só que a questão ficou difícil, porque isso aqui não está citado no texto. Eu estou tendo que supor. Letra B. Os resultados impactantes da pesquisa. Não é nada disso, tá? Os fatos disponíveis, available, disponíveis até um certo ponto. Também nada a ver. Consistent and reliable evidence about the fact. Aqui está. Evidências confiáveis, tá? Reliable, no caso, confiável, em qual você pode se basear, e consistente, tá? Sobre um fato. Então, você tem evidências confiáveis e consistentes sobre um fato. Letra D ou letra E? Dados impecavelmente analisados e organizados. Por que você vai escolher a D e não a E? O que o texto está falando que permite você usar? Que ele está falando de evidências e não de fatos. Aí você tinha que quebrar a sua cabeça e entender qual que é a diferença entre fato e dado. Aqui é uma pesquisa, certo? Aqui é uma pesquisa. Mas quando eu faço essa pesquisa, eu falo de dados ou eu falo de evidências? O que ele quis dizer aqui com perfect information era para te enganar aqui, para você procurar dados impecáveis e organizados, tá? Mas quando você fala de saúde mental, você está lidando com dados? A pessoa te apresenta dados? Ou são impressões? Ou são evidências? Percebe a diferença? Uma coisa é eu lidar com dados que podem ser organizados de uma maneira impecável e analisados a partir dali. É o algoritmo, não é? É sim ou não? Quebrou ou não quebrou? Funcionou ou não funcionou? Quando eu vou para a saúde mental, eu já não vou em dados, eu vou em evidências. Claro que a partir daí, da análise das evidências, eu posso gerar um corpo de dados. Qual é o corpo de dados? 77% dos adolescentes que usam rede social apresentam algum grau de ansiedade e depressão. Mas o cerne da questão não está nos dados, está nas evidências, e essa é a diferença. E é isso que tornou essa questão muito difícil, por dois motivos. Primeiro, não está no texto claramente explícito, como a gente sempre costuma ver no caso da VUNESP. E aí você teve que fazer essa observação, diferença entre evidência e dados, que não está no texto. Você teve que trazer uma informação a mais. Eu achei essa questão muito difícil, muito diferente do padrão que a banca vem trazendo, e eu acredito que essa aqui pode derrubar um pouquinho aqui o índice de acerto na prova de inglês. Sim, não foi uma questão fácil. Se você acertou, se você não teve essa dificuldade, parabéns para você. Tá? Se você conseguiu perceber com clareza que a evidência era melhor que dados aqui, eu tiro o meu chapéu para você, sinal que você está no caminho certo. Eu achei difícil, tá certo? Eu achei difícil para a média dos alunos, sim. Questão 13, vamos lá. Deixa eu colocar aqui, ver se ela vai aparecer de maneira decente. Não, não vai aparecer decente aqui. Então, eu vou sumir da sua tela por alguns instantes, tá? E vou
posicionar aqui a 13 para você. O estudo descreve no terceiro parágrafo. O que a gente viu? Não conclusivo. Que é exatamente o quê? Eu já vejo ali, ó, letra B, nem perco meu tempo, ó. Foi inconclusivo. Não perco meu... Não, eu vou ler tudo até o final, tá? Foi inconclusivo, apesar da correlação entre rede social, o tempo que gasta na rede social e as questões de saúde mental na população, em sua maioria. Existe esse problema. Esse problema é evidente, mas a pesquisa foi inconclusiva. A outra fala que descobriu, a letra A. Found descobriu que diferentes grupos sociais sofrem de impactos da rede social de maneiras diferentes. É exatamente isso que ela não descobriu. C. Contradiz o resultado da pesquisa desenvolvida pelo Dr. Vivek Murthy. O Dr. Vivek Murthy não fez nenhuma pesquisa. Letra D. Enfatiza a importância do uso da tecnologia. Nada a ver. Letra E. Confirma as impressões prévias sobre a ineficiência da prevenção e intervenção. Tá falando coisa antes da hora. Tá? Então, 13 aqui, tranquilo. Letra B. Deixa eu correr aqui com a 14. Deixa eu ver se a 14 vai ficar legal para você. Do jeito que eu tô aqui. Vamos ver aqui. Ficou. De acordo com o quarto parágrafo, é o último. A rede social pode potencialmente... Ela tem duas coisas. Ela tira você das coisas que você tem que fazer, como estudar, dormir, mas ela te dá um pouquinho de conforto porque oferece contato com redes de apoio, amigos, familiares e comunidades. Letra E. Afeta a privacidade daquele que usa? Afeta, mas isso não foi discutido no quarto parágrafo. Pula para a próxima. B. Faz com que os jovens fiquem longe das conexões da vida real? Não necessariamente. Você tem um amigo que você fez no cursinho, mas aí você às vezes fica em casa para estudar e vocês conversam pela rede social. Não é que você só tem... Você tem contato na rede social com pessoas da vida real. Então a B está fora. C. Faz as pessoas serem mais distraídas e indiferentes. A gente nota isso no metrô, no restaurante. As pessoas estão viciadas no celular. Mas não foi isso que o último parágrafo falou, né? Letra D. Contribui para comportamentos saudáveis, como estudar. Na verdade, é o contrário. A rede social atrapalha um pouquinho, tá bom? Letra E. Leva as pessoas, né? Tira as pessoas. Take up time, tá? Tirando o tempo das pessoas que poderiam usar para fazer exercício. Talvez o uso aqui do phrasal verb take up time, tomar tempo, pode ter atrapalhado aqui, ó. Take up time, não tinha como traduzir, tinha só como entender. Tirar as pessoas do tempo que poderia ser usado pelos... Talvez aqui o could be using, né, da hipótese do modal verb, é uma outra maneira de complicar essa prova, poderia ter chegado aqui. Então, assim, essa prova tá perfeita, no meu ponto de vista, como avaliador. Em que sentido? Para quem acompanha, quem estudou, quem aprendeu como é que você tem que se preparar para a prova de inglês, isso você consegue. Já vi gente fazendo isso com 30 dias, eu achei um absurdo, mas tem gente que conseguiu. A minha previsão, assim, para qualquer aluno que chega, 90 dias pelo menos, tá? 90 dias você vai precisar. 90 dias trabalhando todo dia, você consegue. Essa prova estava assim, quem chega sem preparação ia enroscar nessas questões. Quem tem uma preparação ia ver com muita facilidade. E o ideal de um vestibular é esse. A prova é fácil para quem está preparado e difícil para quem não está preparado. Confusa para quem não está preparado. É assim que uma prova de vestibular entende a sua eficácia. Então, aqui, 14, letra E. Vamos para a próxima. A próxima aqui, vamos ver, é a 15. Então, eu tenho que rodar aqui a minha página. Vou ter que fazer em duas partes, porque eu vou primeiro terei que ler a carta. E a carta fala assim, a carta de um leitor para o editor da revista. Para o editor. Defective airplanes, tobacco products, carried out seatbelts and social media posts. One of these things is not like the others. Ou seja, avião com defeito, produto de cigarro, carro sem cinto de segurança e post na mídia social. Essas coisas não são iguais. Uma delas é diferente das outras todas, tá?
The Surgeon General Dr. Vivek Murthy proposes applying warning labels to social media platforms as if they are surely dangerous. Então, a proposta do Dr. Vivek Murthy é falar que rede social é tão perigoso como cigarro e avião cujas portas falham durante o voo. É isso que ele está falando, é isso que a gente vê que o Dr. Vivek Murthy falou. But there's another way social media is different. It's a tool to use to express ourselves. As such, its users is protected by the First Amendment. Ou seja, tem outra maneira de que a rede social é diferente. A rede social é diferente porque é uma ferramenta que a gente usa para a nossa própria expressão. Sendo assim, as such, dessa forma, ela é usada, o seu uso é protegido, ó, its use, é o pronome possessivo de uma coisa, né? O seu uso é protegido pela primeira emenda, que é a da liberdade de expressão. This isn't the first time the government has tried to regulate expression in the name of protecting kids. Não é a primeira vez que o governo está tentando regular a expressão com a justificativa, né, em nome de proteger as crianças. It tried to do so in the 50s with comics, in the 80s with rock music, and the 90s with video games. Já fizeram e tentaram fazer isso no passado com gibi, comics, né? Já fizeram isso nos anos 80 com a música, com o rock, e fizeram nos anos 90 com os videogames. We now look back on these efforts as misguided and unconstitutional. Nós olhamos para o passado como esses esforços foram como misguided, mal conduzidos e inconstitucionais. Então, Nico Perrino, de Washington, que é vice-presidente executivo da FIRE, a Fundação do Direito Individual de Expressão. Claro, se ele é o vice-presidente dessa fundação, ele vai ser totalmente contra qualquer tentativa de fazer qualquer tipo de controle sobre a livre expressão. No caso, a livre expressão aqui está no uso da rede social. Então, entendemos isso, vamos lá. É uma carta, né, no qual o autor da carta explica e deixa explícita a sua posição sobre os protocolos de proteção. Então ele está criticando os protocolos de proteção. Letra A. Proteger as crianças controlando a sua liberdade de expressão é errado e ilegal. É ilegal. Vai contra a primeira emenda. A letra A está certa. Letra B. A primeira emenda falhou em se adequar e manter a liberdade de expressão segura. Não é a B. Não é. A primeira emenda não falhou. Na verdade, ela permanece relevante. Letra C. Warning labels, avisos, né? É a melhor maneira de evitar que eventos indesejáveis aconteçam. Pode ser para carro, para avião, mas para rede social não. De acordo com o autor da carta, ele é contra isso. Letra D. Impor restrições no que as pessoas pensam tem sido sempre uma tarefa impossível de fazer. Sim, é verdade, mas isso não tem a ver com o que ele falou na carta. E letra E. A regulação da expressão nunca funcionou no passado e não vai funcionar de novo. Essa aqui enganou muita gente, tá? Nunca funcionou? Não, talvez tenha funcionado. Mas foi bom? Não. E não vai funcionar de novo. Não, ele não vai deixar. O problema da E é que ela está especulando. E a letra A está batendo exatamente com o que ele falou. Se a letra A não estivesse aqui do jeito que ela está, explícita, como o próprio questão está falando, eu quero a posição explícita, não a sugestão. Olha o detalhe da prova, tá? A prova veio difícil. Mas talvez você, preparado, não sentiu essa dificuldade e se deu muito bem. Parabéns para você. Então, 15, letra E. Vamos lá? Então, agora vou trazer para você rapidamente aqui, vamos direto para dissertativa que está aqui. A dissertativa eu vou sumir, tá? Ó, eu vou ter que dar uma sumidinha aqui para caber o texto todo para você. Eu vou até reduzir o tamanho dele para caber
direitinho. A dissertativa costuma dar uma certa dor de cabeça, porque é mais ou menos a dor de cabeça que você tem com o inglês, tá? Acho que eu até posso ficar aqui, né? Não posso. Eu vou ter que sumir. A dissertativa te incomoda porque você não conhece. Você teme o que você não conhece. Você não gosta de inglês porque você não conhece inglês. A hora que você entra, começa a acompanhar e vê que não é bicho de sete cabeças, você passa a gostar. Porque você passa a se interessar não pelo inglês em si. O inglês é só uma língua. É só um idioma. O mais comum que você vai usar na faculdade. Você se interessa pelos assuntos, pelos textos. E você fica feliz de ter acesso em primeira mão ao conhecimento produzido no inglês, que é isso que a prova está te falando, tá? Bom, eu vou sumir aqui para você poder ler. Tela cheia. Eu posicionei aqui, ó. Então, o problema é que você não conhece. Você vai ficar surpreso, você vai ficar surpresa com como essa questão foi fácil. Olha só. After another Chinese spacecraft recently touched down on the lunar surface, ou seja, depois de mais uma nave chinesa chegar na Lua, this time to gather samples from the moon far side, dessa vez para coletar amostras do lado mais distante da Lua, é só isso, tá? E Gator, como eu falei, estava aqui nessa prova do ano passado. Gator Data, coletar dados, tá? Aqui no caso, coletar amostras. NASA Administrator Bill Nelson congratulated a country that is challenging the United States long-held dominance space. He was impressed with this fourth successful moon landing. Ou seja, a China já chegou na Lua 4 vezes e a NASA está parabenizando, mas parabenizando daquele jeito, né? Tá parabenizando daquele jeito lá. E dessa vez a China foi lá só para buscar amostras. Por que eu estou ressaltando isso? Porque eu já vi a prova para você, eu já li e tá aqui, ó. Responda as questões em português. Seja simples e direto. Não repete a pergunta na sua resposta. No primeiro e segundo parágrafo, identifique o objetivo da China na sua recente visita à Lua. Qual que foi? Esse aqui, ó. Só isso. Coletar dados do lado distante da Lua. E a próxima aqui. E qual que é o próximo objetivo imediato dos Estados Unidos? Está no segundo parágrafo aqui, ó. Regardless of China main achievements, apesar dos muitos, vamos dizer assim, objetivos alcançados pela China no espaço, o que inclui uma estação espacial tripulada, né? Which include the Occupy Space Station in low Earth, na baixa órbita da Terra. Os Estados Unidos permanecem no caminho para mandar astronautas para a superfície lunar e manter-se à frente do seu principal rival. Pronto. Isso aqui é a resposta. A resposta aqui da a segunda parte. Pronto. Você respondeu aqui e aqui. Respondeu A. Só porque você sabe ler com calma e tranquilidade. Respondeu A. Beleza? Letra B. De acordo com o terceiro parágrafo, why is the Artemis Accord so partly important to the United States? Name one commitment signatories to Artemis should fulfill. De acordo com o terceiro parágrafo, por que o acordo de Artemis é tão importante para os Estados Unidos? Para controlar a China. Ó. Apesar da competição entre Estados Unidos e China, os dois países vão encontrar um jeito de coexistir em volta da Lua. No esforço de colocar pressão no programa espacial chinês, com o qual Nelson e outros já criticaram por operar secretamente como um braço do exército, a NASA e o Departamento de Estado encontraram um jeito de liderar um programa internacional de uma coalizão sobre o qual é conhecido como o Acordo de Artemis. Por que é importante para os Estados Unidos? Para quê? Para que a China se submeta. Aqui, ó. Quem assinar aqui vai se submeter aos termos sobre o comportamento no espaço e na Lua. É isso.
Por que é importante? Para que os Estados Unidos consigam fazer com que a China se submeta a esse acordo. Haja um acordo entre eles, tá certo? E aí? E qual que é a próxima? Nomeie uma do quê? Dos compromissos que os signatários têm que preencher. Tá aqui, ó. Compartilhar as descobertas e detalhar. Você pode colocar as duas, né? Pedir uma, põe as duas. Compartilhar as descobertas científicas. A segunda, se quiser colocar, põe só uma só. Detalhar o que eles estão operando, onde estão operando na superfície da Lua e o que eles estão fazendo. Você tinha que escolher uma dessas duas. E é isso só. Como eu te falei, fazer a prova dissertativa de inglês do Einstein é muito fácil. Talvez eles mudem isso um dia, porque talvez tenha alguém aqui me assistindo e falar, é fácil? Vamos mudar então. Você vê que quem entra em pânico e joga a questão de inglês ao léu, perde pontos preciosos nessa competição por uma bolsa. Essa faculdade oferece bolsa. Tá certo? Tá aí. Comenta aí, o que você achou? Fácil, difícil, percebeu? Você percebeu as nuances, as diferentes nuances que a prova propôs aqui no Einstein? Você acha que isso serve como uma base para a proposta para as provas da VUNESP que vem pela frente? E se você está se preparando para as provas da VUNESP, não vacila. Você já sabe o que você tem que fazer. Olha aqui, não é um bicho de sete cabeças. Não perde seu tempo, tá bom? Deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve no canal, ative as notificações. Vejo você na próxima. Até mais. Tchau, tchau.